Então tá, gente, boa noite. Vamos retomar então nosso encontro da segunda-feira. Sejam bem-vindos os irmãos carnados e porventura desencarnados também, que estão aí para aprender, assim como nós todos, né? A gente vai retomar então esse assunto de mediunidade, como eu falei, é o estudo mais amplo que tem. Ainda tem mais coisas para trazer sobre mediunidade. Eu tenho a questão da pineal para trazer para vocês, tá? Semana que vem nós vamos encerrar esses dois tópicos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 7 e o tópico 8, que é a influenciação e as qualidades na mediunidade. Isso está ligado diretamente à chamada captação mediúnica. Hoje nós vamos entender a diferença de um médium para o outro. Hoje a gente vai entender a diferença de um médium para o outro. Por que um enxerga mais, por que o outro enxerga menos, por que um se lembra mais da mediunidade, o outro se lembra menos, por que um enxerga, o outro não enxerga, por que um escuta mais, o outro escuta menos. Hoje nós vamos tentar entender isso aqui, tá? De acordo com os estudos que eu fiz nessa minha jornada louca aí, tá? Então hoje nós vamos pegar aqui esses dois tópicos sobre influenciação e qualidades, tá? Semana que vem então nós vamos falar sobre as potências. Aqui vai entrar um estudinho sobre ectoplasma, como é que o ectoplasma se forma, tá? Por que o ectoplasma é tão importante para um desencarnado trabalhar em prol de um desencarnado ou em prol de um encarnado? Por que é necessário ter um encarnado? Justamente por esse fluido animalizado chamado ectoplasma. Daí nós vamos entender semana que vem. E o desenvolvimento, que é o último tópico, mas que a grande maioria começa pelo desenvolvimento. É verdade. É ou não é? A maioria aí que a gente vê são irmãos que começam se desenvolvendo, sem nenhum tipo de conhecimento, de instrução, nada. Falar sobre chakras é falar sobre nuvem, sobre estrela, nada, não conhece nada. E deveria ser o último. Que todo médium iniciante, ele deveria começar por esse daqui. Eu participei de uma outra casa aqui que eu achava, sempre achei, a dificuldade era disso. Porque, vem no dia que estava desenvolvimento e tu fica, mas do que, fundamentação, Não tem, fundamento, cadê o fundamento? É pouco. Que para eles é o seguinte, para eles não, esses outros aqui não importam. Porque é os trancos e barrancos. Entendeu? É a ladeira abaixo. A gravidade ajuda. Vai no sentido. Então tu vai embora, mas não é assim. Entendeu? Hoje em dia, talvez funcionasse, ou funcionava, há décadas atrás. Mas só que a gente está vivendo uma nova era, existe uma lei chamada Lei do Progresso. E que não é à toa que vem a doutrina espírita, principalmente através do Livro dos Médiuns, que Kardec deu uma organizada nessa questão toda do entendimento mediúnico, que era pouco, é fraco. Tá? Mas vamos tentar entender então, influenciação e qualidades. Antes vou ler um textinho aqui para vocês, tá? Bem legal. Que está no livro Mecanismos de Mediunidade. Da Mediunidade. Isso é um livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Se eu não me engano, um livro de 1960. Em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, captação mediúnica, os quais variam infinitamente. O que ele quis dizer assim? Existem dois médiuns com a mesma característica mediúnica. Eles são semelhantes, eles não são iguais. Porque o grau de mediunidade entre eles é sempre diferente. E o grau de variação entre todos os médiuns existentes variam a um infinito. Cara, isso é cara tem que ter bala na agulha para dizer um negócio desse. Porque o termo infinito é uma coisa que é questionável. É questionável. O que ele quer dizer? Não existe dois médiuns iguais. Não existe dois médiuns iguais em qualquer tipo de mediunidade. Psicografia, pictografia, incorporação, nada, não existe. Aí nós vamos tentar entender por que um médium é diferente. Por isso que esse negócio de, eu queria ser que nem aquele médium lá. Esquece. Isso eu acho que é o que nem impressão digital, não existe igual. Exatamente. Mas a gente diz assim, a impressão digital é algo individual, assim como o padrão vibratório cerebral.
Mas quando a gente fala mediunidade, a gente está dizendo o seguinte: eu estou sendo médium, estou intermediando a manifestação de um guia espiritual. Poderia não ser igual, porque já que é o intercâmbio daquele espírito, poderia ser igual, mas ainda assim não é, porque é o espírito. Por exemplo assim, uma entidade, ela trabalha com X médium e com Y médium. Pô, se é aquela entidade, ela não poderia trabalhar da mesma forma com aquele médium, se a entidade é a mesma? Teoricamente sim, né? Mas não. Muda por causa dos graus do médium, exatamente. Se fosse talvez totalmente inconsciente, até talvez poderia ser daí, exatamente. Mas aí tá, mesmo se os dois forem semi-conscientes. Pois é. Que se a entidade A, o médium A, o médium B e o médium C incorporam a mesma entidade, teoricamente deveria ser igual, né? Mas não é, mudam. Porque os graus de essa aqui é o X da questão. É como o médium recepciona as vibrações daquele guia. E esse estudo aqui, eu levei um certo tempo para entender, porque era uma dúvida que eu tinha. Eu sempre li, muito teoria. Isso aqui é muito bonita a frase. Mas e na prática, como é que a gente vai ensinar isso aí? Aí eu fui entendendo, fazendo uma visão de conjunto, né? Buscando na Umbanda, buscando no Espiritismo, buscando na Teosofia. E a gente entendeu uma coisa. Bom, falamos semana passada que quando o mentor e o médium se aproximam, ocorre um entrelaçamento do campo áurico. É a primeira manifestação mediúnica. Depois, aquela chamada ligação de chave e fechadura, que vem através dos chakras. Chakra. Aqui também tem a pineal do médium, mas pineal é um assunto exclusivo. Não dá para falar hoje sobre pineal. Nós vamos falar sobre num estudo apropriado. O que acontece assim? Aqui está o ponto X da questão. Quando os chakras do mentor espiritual entenderam uma coisa, chakra, ele é um órgão que faz parte do perispírito. Então, o chakra do perispírito do guia se liga ao chakra do perispírito não é do duplo etérico e nem do corpo físico. Então, é perispírito com perispírito. Ok? O corpo físico depois recepciona essas vibrações através das glândulas. A glândula pineal, pituitária, timo, você já sabe como é que funciona. Mas basicamente, como é que se processa essa desigualdade aqui de recepção mediúnica? Vamos pegar essa roda aqui que representa o chakra do mentor e essas rodas aqui representam os chakras do médium. Prestem bem atenção, esse aqui é o X da questão. O que acontece quando esse guia espiritual faz essa ligação com o chakra do médium? E esse médium, por exemplo, consegue recepcionar apenas 1/10 das vibrações do guia espiritual. Ou seja, 1/10 aqui para nós é apenas 10%. O que acontece com esse médium? Ele tem uma baixa captação mediúnica, uma baixa receptividade, que varia de 1 a 20%, isso já são dados que a gente já estudou, que de 1 a 20% esse médium assume uma qualidade mediúnica de um ser com... Ele não vai incorporar que nem nós não vamos. Vai ser aquela coisa mais ou menos assim. Respiração. Nossa, tô mediunizado, mas não toma, o mentor ele não toma conta. Para o cara girar, para o cara sentar que nem um preto velho, ou ir lá na tronqueira que nem o Chuca. Ou seja, o mentor ele não tem comando suficiente sobre o corpo do médium, porque a captação desse médium e a captação do médium, que vai de 1 a 20%, ele tem a qualidade de ser um médium consciente, também chamado de intuitivo.
Tá? O inspirado é aquele que é da alma. Tá? Porque toda mediunidade, a gente também semana passada falou, que ele é sempre anímico, mediúnico. A inspiração vem da alma, vem dos teus cabedais de conhecimento, dessa vida ou de existências passadas. Mediunismo é a influência do guia. Aí o mediunismo influência intuição. Intuição, guia espiritual. Inspiração é da tua alma. Tu busca os arquivos. Aí nós vamos estudar a questão do cérebro triuno para ver onde é que está o nosso inconsciente. Vai ser um estudo bem legal sobre o cérebro triuno, tá? Também chamado de intuitivo. Ou seja, esse médio aqui pode colocar e pode girar e mata um galo e passa na cabeça do cara. E mata um boi e faz não sei o que, e faz um bababá, e vai não sei o que, e vai no cruzeiro, vai no encruzilhado, e vai no cemitério, e vai. Ele não vai incorporar. Não vai incorporar. Porque o grau de captação dele, das influências do chakra, do guia para ele, representam nesse exemplo apenas... Não tem como, cara. Não tem, não vai fazer o cara girar. Mas aí o que acontece? Por que muitos irmãos ainda não compreendem isso? Porque eles começam pelo... Claro, aí é que tá. Esse é o tipo da questão. Não entendem, não sabem o que é uma captação mediúnica. E não é palavra minha, eu tirei isso do mecanismo de mediunidade, está aqui. É André Luiz que falou isso. Ó. Em matéria de mediunidade, há tipos idênticos de faculdade. Uma faculdade mediúnica nossa, incorporar? Sim. Idêntico. Todo mundo aqui é médium de incorporação. É ou não é? Pelo menos a grande maioria de nós. Mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Aí que é o X da questão. Eu lutei para entender isso aqui. Mas quando eu entendi, eu digo, tá aí. Agora eu consigo ensinar. Agora eu consigo explicar isso aqui. Diferentemente desse cara aqui. Que esse cara aqui, ele tem 4 avos de captação mediúnica. Ou seja, o guia espiritual emana a sua energia e esse é o chakra do médium, ok? Isso aqui é só um exemplo. E o mentor, ele ocupa ou influencia 4 partes do chakra. Ou seja, ele tem uma captação de mais ou menos 40% ele fica dentro dessa faixa aqui, ó, que varia de 20% a 90%. Qual é a qualidade desse médium aqui? Esse é o famoso semi-consciente. Olha a avaliação do semi-consciente. Esse incorpora. Porque daí o médium, o mentor espiritual, ele consegue tomar conta mais da parte orgânica, do fenômeno orgânico do médium. Porque ele consegue ocupar mais. Ele influencia, ele emana, chave e fechadura, só que chega aqui ele não pega só 10, ele pega 40. Aí o médium já não tem tanto domínio sobre si mesmo. Esse cara ali ele vai ter que incorporar, ele vai ter que psicografar, ele vai ter que ver qual é a qualidade ou fenômeno mediúnico que ele veio encarnar, qual é a missão dele. E o semiconsciente, olha a avaliação, cara, de 20% a 90%. A maioria de nós aqui é 30%, 40%. Ou seja, nós temos muito mais animismo do que mediunismo. Porque 40%, ou 4 partes, essa quarta parte aqui, que o mentor ocupa, isso é a mediunidade de fato de direito. Ok? As outras partes que sobrou 6, né? Que sobrou 6, ok? É o que? É ali. Ou seja, esse médium, ele vê pra caramba. Ele escuta pra caramba. Ele tem uma consciência enorme no fenômeno mediúnico. O caboclo dele está trabalhando, ele está vendo, ele está escutando, ele se lembra e muitas vezes está apavorado, né? E agora? Como é que eu faço para não tomar conta, para não botar a carreta na frente dos bois? Só tem um jeito. Estudar. Estão vendo como é que é importante o estudo? Não é só desenvolver. O desenvolvimento vem depois. O cara tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber
o porquê que ele é médium, o que é mediunidade, qual é o fundamento da mediunidade, qual é a finalidade, qual é a missão da mediunidade. Ele tem que entender tudo isso, que é uma questão mecânica. Por isso que diz mecânica da incorporação, porque é totalmente mecanizado isso aqui. Entenderam? Posso seguir? Sem perguntas? Agora vamos para esse cara aqui. 9 partes de 10. Ou seja, 90%. O mentor joga para cá e consegue influenciar 9 partes. Olha só. Fica só uma partezinha anímica dele aqui. Isso aqui seria o animismo dele. O que acontece com esse cara aqui? Apaga. Tá? Ou seja, de 90% a 100% de captação mediúnica, a qualidade desse ser aqui é um ser inconsciente. Esse apaga. Aí para isso, como é que apaga? Qual o mecanismo que faz apagar? Daí no estudo de pineal nós vamos falar sobre o SARA, tá? Que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Tá? Não se preocupe com o termo, que fica bem nessa parte da nuca aqui, que é o SARA, que é esse sistema ativador. Ele ativa o cérebro. E quando ocorre esse tipo de mediunidade inconsciente, que é muito raro hoje em dia, é como se o guia espiritual ele baixasse o disjuntor. Ele apaga o SARA, daí o médium ele não vê nada. Realmente não participa de nada. Porque ele tem de 90% a 100%. E Chico Xavier dizia que a mediunidade mais confiável, na palavra do Chico, é aquela onde a captação do médium é de 90%. Tu vê, né? Só que esqueceram de dizer pro Chico que hoje em dia não tem mais. Eu conheci 2 pessoas inconscientes. Vou fazer uma pergunta para vocês, só não vale a resposta da Naíra, que ela já sabe. Tá? Como é que você identifica o médium inconsciente em relação a um semi-consciente? Um consciente eu nem vou falar, né? Que é o intuitivo. É aquele que diz assim, não recebo nem gripe. Tá recebendo, porque todo mundo é mais ou menos. A gente tem pineal, a gente tem chakra. É impossível nós não recebermos influência de um guia espiritual, até mesmo de um obsessor. Impossível. Que é uma questão de vibração, de energia, de conexão. Não tem como. Então todo mundo é médium, só que diferentemente nos seus graus de receptividade. Mas eu vou perguntar, como é que você identifica, se é que vocês já viram um dia, um médium inconsciente para um médium semiconsciente? Eu nunca vi, mas eu acho que daí a pessoa ela fica totalmente, as feições, os gestos, a maneira de falar, completamente diferente do que ela é. E como tu mesmo falou, ela não vai lembrar de nada do que ela falou. E realmente ela vai falar exatamente aquilo que a pessoa precisa. Sem interferência daquele médico. Sim, então o que acontece naturalmente? Muda totalmente a personalidade. Ele vai ser a personalidade dele. Ele vai falar diferente, ele vai caminhar diferente. Ele vai responder. Tu olha assim, meu Deus, é outro ser. As pessoas ficam espantando. Eu já vi, cara, duas médiums. Duas médiums assim que eu fiquei olhando, meu Deus, cara. Muda totalmente, mudou assim. Tipo, e aí tu conversava com ele, e era um Exu, né? Muito verdadeiro. Conversava com ele, e eu muito malandro, quis dar umas apertadas assim, né? Coisas que eu sabia que ela não sabia. Ela não estudava. Que é uma característica do médium inconsciente. São médiums que são rebeldes. E aí a espiritualidade vem e apaga para poder trabalhar, para poder se ajudar e ajudar a criatura. Porque são criaturas que não querem estudar, criaturas rebeldes, não querem mediunizar, e quando mediunizam, os caras apagam logo para não fazer besteira. E aí eu tentava apertar, e cara, as respostas que ele me dava, assim, são respostas que ela nunca conseguia. Ficava olhando para ele, que satisfação conhecer uma médium inconsciente. Incrível. E na hora da incorporação, não é que nem a nossa incorporação. O médium inconsciente ele não mediuniza assim. Dizendo, mas aqui às vezes demora, o tambor toca ali, tu fica ali, né? Cara, é muito mais demorado. Tu às vezes acha que não vai vir mais.
O cara toca umas 5 vezes o ponto. É demorado. Porque ele fica assim, o médium inconsciente. Ela fazia assim, ela começava a mexer o braço. Porque ela mexia a perna. E aquilo passava meia hora. Vai muito devagar, porque ele vai apagando. Cara, é outra estrutura. É outra estrutura de mediunidade. Oi? E a volta? Na desincorporação, cara, era a mesma coisa. Ela vinha, cantava, a gente cantava os pontos, pá, de subida, pá, ia, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ia, pá, e às vezes ela caía assim, desmaiava. Caía no chão como se fosse desmaiada, assim. Dependendo da entidade, né? Porque ela voltava assim, e tu não podia fazer assim. Você não passava mal, se roxava a boca. Aí tinha um jeito certo de ir embora também. Digo, só o marido dela pra saber disso. Né? Digo, ô fulano, vai lá. Eu não vou. Não, vai tu. Digo, eu não vou. A gente tinha medo, cara. Aí o marido dela ia lá, fazia direitinho, pra cada entidade, né? Principalmente o Exu, assim. Aí vinha, cara, dava uma meia hora até ela voltar. Sabe? Tu via que ela é que nem despertar de um sono. A pessoa que tem um sono pesado e que vai chamar e a pessoa acorda assim. Meia hora depois ela ainda tá meio desdobrada, tá fora assim. Porque fica desdobrada. O primeiro passo é desdobramento. Muito louco, cara. Não era assim. Vamos lá, pum, cantou uma vez, pum, a gente já vai embora e já. A gente faz aquilo. Loucura. Mas tu te lembrou de tudo que aconteceu. Mas foi a desconexão que ocorre isso aí. A desconexão também. Muitas vezes tu fica ali com a aceleração. Tu fica com a mente assim um pouco perturbada, acontece, mas para o médium inconsciente não tem perigo de desencarnar, né? Nada disso. Só que tu tem que ter um cuidado para o médium não sofrer, né? Não ficar naquela situação complicada, né? De susto, porque demora para vir, né? Demora para voltar. É incrível, mas eu vi. Meninos, eu vi. Muito louco, né? Muito louco. Então essa é a grande diferença, pessoal. Tá? Sobre dentro do contexto da mediunidade, que é sempre anímica, mediúnica, isso aqui. Agora uma coisa bem interessante que a gente diz, o que a gente já viu, o que a gente pensa de repente, não sei se vocês já se perguntaram, é sobre a questão de Chico Xavier, né? Que é um grande médium, né? Grande médium, e que continha nele todos os fenômenos mediúnicos. Tá? Um deles, o mais raro de todos, que não é só inconsciência, mas a questão da psicometria, né? Que é o fato de pegar um objeto e tu entrar na história fluídica, energética daquele objeto, ou seja, as pessoas que passaram por ele. E muitas vezes tu conseguia verificar pessoas manipulando aquele objeto e tu conseguia entrar na psique da pessoa. Essa pessoa é muito brava, é muito doente, o cara conseguia fazer isso. Raríssimo, os objetos, né? E Chico Xavier, uma vez a gente questionou, perguntou, estudou, e a resposta veio. As chamadas psicografias de Chico, ele sempre tinha aquele jeitinho dele, né? Botava a mãozinha. Então muita gente acreditava que ele estava Consciente. Que, pô, é carta, né? E era rápido, né? Muito rápido. Sim, claro. Então é o guia, que muitas vezes a gente acha que é o fulano lá que veio, não, às vezes é o guia espiritual. E muitas vezes a pessoa que é o parente ou amigo daquela que não é ele, é o mentor que está transmitindo. A gente acha que é o fulano, mas muitas vezes não tá preparado para isso. Então veio o guia, por isso que muitas vezes saem aquelas mensagens de alto teor intelectual, aí as mães ficam pensando, meu filho não tinha essa intelectualidade. Mas não era ele, era o guia dele que estava transmitindo. Tá entendendo? Que muitas vezes o cara não tem condições. Mas a pergunta é, mas e aí, né? Diz que não. De todas as psicografias de Chico, e olha que foram muitas, eu não me lembro quantas, muitas, ele revelou mais tarde para o Geraldinho e amigos que apenas 7 psicografias foram totalmente mecanizadas. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, mediunidade tem sempre esses 2 pontos aqui. Ele é sempre anímica e medium. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Por isso, médiums, estudem.
Estudem. Agora vocês imaginam um médium que não estuda, tá no meio ali da... Eu comecei assim. Eu comecei com uma mãe de santo que não... Chakras era uma... O que é chakra? Sei lá. É um sítio. Boa. Não, chácara, eu não tenho chácara. Vai na chácara lá, o sítio. Cara, e é engraçado que querida, eu gosto, eu tenho até eu e ela esses dias a gente conversando sobre isso, ela dava a risada, porque hoje ela entende a ignorância dela. Isso há 40 anos atrás, 30 anos atrás. E ela, como mãe santa, dizia assim, quando a gente incorpora o nosso espírito, fica atrás da porta da terreira. Cara, eu me sentia culpado, cara. Digo, só um pouquinho, eu tinha que estar atrás da porta, eu não tinha que estar aqui nesse corpo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí chegava uma hora que a gente achava que a gente não era a gente. E como é que eu vou explicar isso aí? Eu estou vendo, eu estou ouvindo tudo. Ela disse, não, isso vai mudar, tu vai te tornar um com a ignorância. É o contrário, cara. Daqui a gente passa para cá. Daqui, mediunidade do... Até eu ia fazer uma pergunta, mas já dei a resposta. Qual será a mediunidade do futuro? Chico Xavier mais do que respondeu, mas a intuitiva. Ou a consciente, né? Gente, vai acabar, gente. Vem cá, eu vou fazer uma pergunta. Vocês têm noção do que eu estou falando? Sim. Mediunidade vai acabar. E aí, como é que vai ser? Eu vou ter renascido, não vou lembrar. Tá tudo certo. Ah, tu acha que tá muito lá na frente? Não, acho. Eu acho que sim. Eu tenho dúvida, porque eu não sei, cara. Já tô bem mais evoluída, exato, já tô bem mais evoluída. E eu achava que eram umas 2, 3 gerações. Aí esses dias eu conversando com a Nair, né? Acho que foi contigo, né, Nair? Digo, não, só um pouquinho. O Chico disse que em 2050... Peraí, só um pouquinho. 2050... as nossas tecnologias televisivas vão começar, eles vão encontrar um meio de se comunicar com os planos astrais. Onde é que vai ficar a mediunidade aqui, né? Quem é que vai vir para o terreiro para falar com você em casa? Vai só comprar aquela televisão e conversar com o seu guia lá. Comprar um aparelho. E aí? Como é que vocês já pararam para pensar nisso aí? Olha, eu não estou dizendo que vai ser em 2050, ele disse que aproximadamente 2050. Vai mudar tudo, ele até brincou assim. Mas brincou falando sério, né? Sim. Nessa época os médiuns vão perder o seu emprego. É ou não é? Nessa época os médiuns vão ficar desempregados. Claro, isso na época do Chico era lá na... Cara... Como assim? Ó, o chazinho tá bom, tá sendo uma fumaça lá. Eu vi sair uma fumacinha lá. Gente, como é que faz? Como é que faz? Não faz, né? Não faz. Deixa fluir. Agora sim. Falou tudo. O cérebro fica assim. O taoísmo, uma das grandes filosofias que eu gosto, dizia assim, siga o curso do rio. Siga o curso do rio. Não nada de conta. Siga o curso. O rio levou para lá, vai para lá. O rio levou para cá, ela vai para cá. Siga o curso. Siga o Como é curso. que é? Siga o tal. O tal. O tal. Siga o tal. O Lao Tzu ensinava isso. O tal é o caminho, né? Siga o tal. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês agora, já que a gente falou sobre chakras, vou mostrar para vocês algumas situações que nós podemos criar nos nossos chakras. Para que nossos chakras sejam receptivos, eles têm que estar ordenados. Eles têm que estar organizados, eles têm que estar fluindo. E aqui eu tenho algumas as figuras de chakras doentes, que evidentemente que eles se tornaram doentes pela doença da alma daquele ser humano. Então aqui nós temos alguns chakras, ó. Conseguem ver lá? Depois eu te levo lá. Esse aqui está com uma parte estourada, esse aqui está com uma parte que não está funcionando, esse aqui está todo, ó. Está todo, opa. Mais? Caramba! Aí, Não tem foco esse trem aí? Um pouquinho para trás. Aí. Fechou?
Esse aqui tá bastante poluído, já levo lá para vocês, tá? Esse aqui tá bastante danificado, ó. Ok? Esse aqui também tá com vazamento ali, porque o chakra ele é uma roda, né? Que gira, gira, gira. Então, se o chakra não tá legal, evidentemente porque a gente não tá legal, como é que eu vou captar isso aí? A outra tá apavorada. Sim, o meu. O meu tá muito louco, né? Fazer um reiki. Com certeza. Aqui a diferença de um chakra, vamos dizer assim, saudável e um chakra de criança. Ó. Por que a criança ela é mais sensitiva em relação à presença de espíritos desencarnados? Porque aí o chakra dela não está bem desenvolvido. Por isso é um amigo imaginário. Exatamente. Não só amigo imaginário, como amigo de verdade. Sim, Né? sim. A maioria, a mãe me levou uma vez pro médico achando que era autista porque eu conversava com os amiguinhos imaginários. Até que idade tu foi conversando? Eu até os 6, 7 anos, né? Que daí o chakra, porque daí a reencarnação ela se completa, depois continua. Mais ou menos nessa idade. A não ser a Nair, que já sabia da existência dela lá na barriga da mãe dela. A Nair dizia que já sabia, né, Nair? Ó, fica aí nos chakras lá. Depois de 7. Ainda é normal. E aqui o chakra é uma essa diferença. Pode ser crianças especiais, né? Eu pensei Só que a película protetora que protege a criança contra influências psíquicas. Ela está se desenvolvendo. Então é uma película, né? Ó, película protetora. E isso aqui também tem a ver com a... Vocês já viram falar em tela etérica? A tela etérica também, tá? Existe uma tela que nos protege. Por que a gente não vê espíritos desencarnados aqui? Porque nós temos essa tela etérica, também chamada de tela búdica, né? Por algumas escolas. E ela fica exatamente aqui entre o chakra do perispírito e o duplo etérico. Que ela filtra, ela apaga, tu não consegue ver. E por que muitas vezes um drogado, um alcoólatra, ele começa a enxergar espíritos? Porque o alcoolismo e a droga, ela rompe essa tela etérica. baixa essa barreira, né? Ela baixa a barreira. No caso assim, ó, ela fura a tela. Isso. Ela fura a tela, então a tua percepção começa a ficar não só física como astral. Mas para os drogados, para os alcoólatras, tá? Tem bastante coisa aqui. Ó, como é que é de uma criança, ó. A gente vê que ele é bem subdesenvolvido, né? Tá? Vou passar lá para você, tá? Ele é bem subdesenvolvido. Por isso que criança às vezes chora de noite e a gente não sabe nem porquê. Né? Acontece. Tá? Mas qual é a questão aqui desse chakra que eu aprendi? Eu aprendi que eu entendi. Assim, ó, o alinhamento dos chakras, existem muitas técnicas de alinhamento dos chakras, tá? Depende da postura da personalidade. O que quer dizer isso? Gente, assim, ó, faz uma determinada terapêutica, alinha os chakras. A pessoa sai lá 2 minutos depois, tá tudo desalinhado. E tem muito. Porque o que acontece? Ó, olha essa figurinha aqui, essa pintura que mostra os chakras bastante danificados e o campo áurico também. Estão percebendo? Aí o cara vem e faz uma tarefa aí para se reorganizar. Sai zerado. Olha aqui, ó, saiu zeradinho. 5 minutos depois volta tudo novo. Por quê? Porque esse alinhamento de chakras, e pelos chakras aqui a gente estudou, que por onde a gente recepciona essas influências dos nossos guias espirituais, depende muito da postura da pessoa. Por isso que é muita ilusão isso aqui. Vai lá, faz uma coisinha, que sai bem, sai lá, dá um estouro, volta tudo novo. E depende da pessoa, depende da postura da personalidade, depende do que tu busca, do que tu quer, depende. É orar e vigiar de Jesus. Por isso que ele deu, né? Ele deu realmente. Oi? Eu vigiei muito. Orar e isso entendendo que a gente vai errar, né? Tá, mas mesmo sabendo, tu tá vindo aqui estudando, sabendo que
daqui Sim. pra frente é um passo a Sim. mais pra tu melhorar. Tu, mesmo assim, tu vai fazer errado. Vai, as pessoas fazem. Ah, a aquele gente lugar. erra. A gente erra. Vai ali e manda o irmão tomar naquele lugar. Pra tu ver. Só que assim, ó, existe uma. Vamos usar o termo um termo bem. Da nossa banda aqui. Machada de Xangô, né? Que corta dos dois lados. Dois pesos, duas medidas também, a gente usa esse termo. O que acontece assim? Quanto mais conhecimento tu vem buscar, maior é o nível de proteção espiritual que tu tem, por merecimento. Porque Chico Xavier nos ensinou uma coisa muito bacana, ele disse assim, ó, o bem que nós fazemos é o nosso advogado por toda a eternidade. Vai advogar em nosso favor por toda a eternidade. Então isso que tu busca aqui, de conhecer mais, para poder servir melhor, é um ponto positivo. Em contrapartida, tem aquela coisa assim, ó, muito será dado a quem, muito será cobrado a quem muito for. Então é dois pesos, duas medidas. Então depende da gente. Por isso que adianta, não adianta tu vir alinhar um chakra. Eu via gente que passava meia hora alinhando um chakra por vez. Trabalheira, a pessoa saia lá. 5 minutos já resolveu. 2 horas depois ela ligava, minha amiga, deu outro problema aqui em casa, estourei, briguei com meu marido, sei lá o que, meu filho me mandou para aquele lugar, eu tô aqui, tô precisando de ti. Minha amiga, não leva mal, vou ter que deitar, vou ter que dormir, porque a pessoa tem vida também. O que tem que fazer? Isso são pessoas que às vezes transformam aquela ajuda, aquela terapia em bengala, né? E esse que é o problema. E esse é o nosso problema. Porque todo mundo aqui está no mesmo barco. Muitas vezes a gente vê, a gente sente negócio, a gente já. Meu orixá, meu guia, me ajuda, só que às vezes não é assim. Às vezes a dificuldade que a gente está passando é um aprendizado também, né? É muito difícil, porque na verdade ninguém aceita isso aí. A gente não aceita, mas está no estudo, está no ensinamento dessa doutrina toda aí, tá? Claro que é complicado, a gente vai continuar errando, por isso que eu tento sempre deixar todo mundo bem consciente e relaxado disso aí. Nós vamos continuar errando. Mas por que, Davi? Porque a gente é imperfeito. Tem gente perfeita. Ah, mas tu não consegue tentar ser um pouquinho melhor? Mas tu vai A tentar. tentativa é vai. É orar e vigiar. tá. É orar e vigiar o tempo todo. Não, aí que tá, não é o errar. Isso. Não é isso. É a tentativa de não errar. Tu tá tentando não errar, Sim, tu tá reconhecendo, todo dia. segue. Isso, então tá certo. Cada dia é melhor até eu Só não te cobra. ascensionar. Mas não te cobra. Então o problema é tu errar e não Aí reconhecer. tem a tentação, né? Isso! Vai É ter errado e Ah, reconhecer. sim. Ah, Hoje fica muito, eu falei pras gurias essa semana também lá no espaço. Que eu tô melhorando e as Tem pessoas que- vêm, as pedras de tropeço com pra certeza. mim, voltar Sim, no sim. erro. Que tem que ter cuidado com essa fala também. Lógico que ninguém é perfeito aqui e vamos errar. Só que tem gente que parece que também usa de bengala. Então aqui todo mundo erra, eu vou sair ali, eu vou errar também, porque dá tudo. Aí seria Aí vai de verdade. cada um, é Seria caráter, verdade. é isso aí. Mas tu Até tá mandei tentando essa ser semana, melhor. até mandei essa semana pro grupo, acho que tira dúvidas, né? Uhum. Vocês todos estão, questão dos vícios, né? E o Geraldinho ali, ele falou, tu vê que teve um cara lá, um rapaz que disse assim, não, eu acredito o seguinte, quando a gente morrer, a gente vai para com Deus e vai pro paraíso com Deus. Então, independente dos erros que a gente fez aqui, aí o Geraldinho e o Coisa responderam o seguinte, gente, olha só, isso chama-se leviandade. O que é leviandade? É uma irresponsabilidade com achar que nada vai acontecer. Mas por quê? Porque para ele, tipo, eu entrego para Deus os meus erros. E não é assim. Não é assim. Agora, o que acontece? Eu vi também muitas pessoas também entrarem numa neura, dizendo o seguinte, bom, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Sim, tenho que deve ser acertar. perfeito, isso cobra demais. Daqui a pouco vem um pensamento negativo e fica naquela luta que diz assim, mas é o inimigo que está lutando contra mim. Não, é as tuas imperfeições que estão vindo para fora. Então calma, isso é tempo. Isso é tempo. A gente não sabe, essa é uma questão muito legal, que a gente não sabe exatamente como vai ser. Pô, isso é legal. Isso eu passei minha vida inteira perguntando sobre isso. A gente não, e eu não encontrei resposta. que legal trazer isso aqui, né? A gente não sabe como é que vai ser aquele momento que Jesus vai olhar para nós e dizer assim, filho, tornaste perfeito. Tornaste um espírito puro. Reencarna se tu quiser.
tu não tá mais sobre a lei de causa e efeito. Eu. Já começou. Já começou. Tá aí o motivo do que as pessoas não mudam. Porque elas estão sempre certas. Não, mas eu saio. Aí um defeito. Não, mas eu peço perdão. Todo mundo quer, né? Mas, cara, a gente não sabe quando vai ser. Porque a gente. E outra Outro não. dia que eu não vou pro céu, se eu vou sair daqui hoje degolando. Não, e uma das coisas mais legais da doutrina espírita é isso. Não tem um livro Sim, falando sobre isso. Ninguém fala. Na verdade, não existe mesmo. Não, porque a gente não sabe. Existe. Porque um dia nós vamos chegar lá. Também eu. Entendeu? Só que como é que vai ser, Arnaldo? Ninguém sabe. Não tem um livro falando disso. Porque quem está aqui não sabe, né? E os que recebem as informações não estão preparados para Não, mas sabe o que é isso aí? Isso é misericórdia. Porque é misericórdia, sabe por quê? Se tivesse um livro psicografado pelo Chico explicando o caminho, a conduta, a gente né? ia se sentir assim. Sabe, muita gente sente esse peso, aí desanima, então eles não falam. Mas é porque faz parte do caminho da evolução de qualquer De cada um. Então eles não Não, falam. eu escutei de uma conhecida minha que ela era evangélica e ela Obrigado. lia a Bíblia. Daí ela disse, eu nunca vou conseguir seguir o que está escrito aqui. Vou ter que me matar mesmo. Aí Jesus diz assim, então tá, nasce de novo, né? Ninguém conheceria o reino do Pai se não nascer de novo. Ele estava falando da reencarnação. Claro que se tu for seguindo Ai, ao pé da letra, gente, tu vai enlouquecer. Sim, aí que tá. Aí tem uma outra pergunta que eu acho assim, como é que pode ter gente que ainda cai nessa armadilha do ego? Armadilha do ego. Sim. As pessoas contam o número de reencarnação. Que isso? Mas como assim? Não existe, claro, tem gente que diz assim, em 10, 15 reencarnações você ascensiona. Faz uma pesquisa que tu vai ver. Eu digo, mas como? Uma vez uma pessoa me disse assim, 3 reencarnações. 3 reencarnações é o suficiente. Sabe quantas reencarnações nós vamos precisar para nos tornar puros? Depende de cada um. Sabe quantos planetas nós vamos estagiar? Depende de cada um. Cara, não tem. Por isso que a espiritualidade não trouxe essas informações para misericórdia, para a gente não sofrer. Porque realmente, no fundo, a gente ia sofrer. Digo, meu Deus, olha quanto que eu tenho que caminhar. Nem ia querer, já ia desistir antes. Só que não tem desistência, sabia? Porque o que ensina a doutrina? Espírito nenhum retrocede. O espírito ele pode estacionar. Tudo aquilo que tu angariou está contigo. Pode estacionar por um milênio se quiser. Mas tudo que tu ainda está contigo. Vai chegar um ponto que tu vai caminhar, mas não vai caminhar do zero. Tu vai caminhar Você já sabe, Isso é misericórdia, isso é maravilhoso. No entanto, Deus não diz assim, ó, lá naquele ponto tu vai ascensionar. Não. Isso depende do teu esforço. Aqui, ó. E Deus não desiste de ninguém, ou os nossos guias não desistem. Ó, peraí, eu vou ler Não uma. que a IA diz sobre isso. A Iá? Olha. Ai, foi pra Iá. Não Boa, existe boa. um número fixo ou exato de reencarnações necessárias para atingir a pureza espiritual. De acordo com a doutrina espírita e outras filosofias reencarnacionistas, a quantidade de vidas depende exclusivamente do esforço próprio e do livre-arbítrio de cada indivíduo para alcançar sua evolução moral e intelectual. Agora, essa questão da pessoa realmente, o esforço está certo, o esforço está certo. O que não pode é a atucanação, virar uma neurose, entendeu? Pô, mas aí errei de novo e agora calma. Aí vem Ai, o mas é Cristo. tão bom essa vida. Não, mas aí tá. Ai, quero reencarnar Se eu várias sabe, vezes. Tu acha que Aí te a prejudica. gente Ele tá te ajudando, tá te prejudicando. Claro, se Olha, cobrando demais. para de inventar um Aí livro, vem eu o não saber Cristo e diz assim, meu jugo é leve. É. Por que ele disse isso? Calma. É. Quantas vezes ele disse assim, ó, meu irmão, tua fé te curou. Ele sempre dizia, ele não dizia, eu te curei, nunca. Ele falou, Sabe? Porque as tua pessoas fé se curavam através dele, não por ele. Pô, isso é uma coisa que a gente não para pra pensar. É. Ninguém se curava por ele, se curava através dele. fé. E o que ele dizia? Agora tu vai reencarnar leproso, tu vai... Não, ele dizia assim, ó, vá e não peques. Que mais? Mas É isso que ele fala. Só que, claro, ele sabe, ele conhece a Ô, imperfeição amiga, humana. que deu o que eu tenho pra mim é uma coisa assim, ó. Errar todo mundo vai.
Só que então que seja sempre pelo menos um novo erro. Aí realmente tu errar no mesmo, daí tá errado. Não, mas é Não pode justamente insistir isso. no Eu erro. sei disso, ó, eu sei que não pode roubar nem matar, tá? Eu sei. O meu, Mas eu quase preciso. eu- Me dá teu celular. Ali. Que aí eu peço pelo menos isso, é no mesmo, Vem a não pode justiça. valer no mesmo Vem a erro. justiça e corrige isso aí. Não te preocupe, que Deus é amor, lei e justiça. Eu vou ter que parar de pensar nos outros, pensar em mim. Mas Demorou, lógico. aí demorou. Era tu primeiro, tá lá, Mas amigo? lógico. Já tava que a minha força É aqui, só ó. tu. Não. Orar e vigiai. Orar e vigiai. A pineal, ela é definitivamente a glândula da mediunidade. Ó, gente, ó, isso aqui é importante, ó. A pineal é a glândula da mediunidade. E aí nós vamos estudar só, por isso que eu preciso de um tempo para mostrar para vocês como é que funciona a mediunidade não via perispírito para perispírito. Aí nós vamos entrar no corpo físico, lá no cérebro. Nós vamos entrar lá dentro, vamos ver como é que o nosso espírito, através da mente, como é que ele arquiteta a sua evolução, a sua jornada e a sua mediunidade, tá? Através desse caroço de azeitona, que é um carocinho de azeitona, uma coisinha de nada. E aí vai ser muito louco, cara, vai ser muito show, muito bacana a gente estudar isso aqui. Eu gostei. O médium precisa saber disso, o médium precisa, cara. E aí eu vejo, médium Umbanda, cara, médium Umbanda acho que mais precisa ainda, com todo respeito. Porque nesse ponto, os espíritas estão na nossa frente. Eles podem até não ter a pegada que nós temos aqui em relação à tarefa, pode ser. Uma coisa para se discutir, para se conversar, tá? Mas em termos de conhecimento eles estão bem na frente e a gente precisa correr atrás, a Umbanda precisa se adequar, porque sem a doutrina espírita, eu não estou falando de casa espírita, sem a doutrina do Cristo, que é o Consolador que ele prometeu, ninguém vai avançar. Isso tudo aqui graças à doutrina. Eu busquei em outras escolas, mas basicamente mecanismo de mediunidade a gente tinha que ler. Meus domínios da mediunidade. Esse desenvolvimento tá falando aí, é bem difícil, porque é raro ver casas que fazem isso aqui. É raro, muito raro. Ou quando fazem, né? Não, fazem o quê? Não tem esse estudo de casa, ninguém tem casa de uma coisa assim. É muito difícil. A Naíra é uma abençoada, né? É. A Naíra faz uma coisa aqui que, olha, é difícil. E mesmo assim a gente vendo pouca gente aqui, né? Muito poucas. Mas é isso que eu tô falando, gente. Uma corrente que tem... Não, mas tem muita gente que vem terça e quarta, né? Sim. Aí. É sim. Mas mesmo assim. Sim, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, por exemplo, assim, já teve gente que participou dessa turma e voltou, né? Então, tá buscando o quê? Tá buscando reaprender tudo que reaprender, tem que avançar. Tá, mas. É nesse sentido que eu falo. Não tô criticando. Mas também de repente não entrou na primeira vez, né? Porque as aulinhas que é puxar. Mas Não, mas daí eu é o vejo. terceiro ano que eu tô aqui. Eu vejo que o pessoal não quer aprender com medo de Exatamente. aprender De ter que andar na linha. Ah, se eu botar na mesma, daí. Por quê? Vou ficar lá. Não adianta. Porque a gente não é cartanta e eu não falei, ó. Eu falo pro meu filho, eu falo, Thiago, tu já foi 2 anos, cara. É só tu ler ali e botar em prática, cara. Não tem o que aprender novo. Tu já sabe. Bota em prática, vai aprender lá. Mas eu não sei direito ainda, eu tenho que. E essa coisa do aprender, falou uma coisa assim que eu sempre questionei. Hoje em dia todo mundo busca canalizações novas, já viram falar? É UFO, é mentor espiritual que vem lá, não sei, buscam informações novas. Só que nada de novo precisa ser dito. Porque no momento que tu estuda uma doutrina que nem essa, ela já diz, e são livros de 1940, 1950. Onde estão os livros? Hã? Onde estão os livros? Na biblioteca? Na biblioteca? Aonde? Hoje em dia tu consegue no celular, na internet. Tem livros até em PDF, tu baixa. Na internet. Ai, não gosto. No meu tempo eu tinha que ir lá na Rua da Praia, Rua das Andradas, que lá tinha uma livraria, era lá que no seco lá, eu tinha que ir atrás desse livro. Hoje em dia, pelo amor de Deus, Na internet. hoje eu baixo isso aqui tudo que eu tenho, tudo Claro que eu PDF. sou mais do que isso aí. Então qual é a desculpa?
Não, é que não as... tem desculpa. Hoje em dia, desculpa dizer que não leio porque não existe mais livros. Não Mas sei. claro que não existe, tá tudo informatizado, tudo Sim, online. por isso daí a gente tem problema pra ligar com a Mas verdade aqui com o eles negócio. vendem também, na internet tu pesquisa tal. Vem. Eles vendem até livro. Tem coleção. Sim, mas daí Eu leio até livro porque, usado. daqui a na pouco internet. uma estante tá vindo. É bem baratinho. É bom. Então, mas Vai vende. quanto mais melhor. O ideal é E tipo livro tem que ler mais de passando, uma vez, né? Tem. Não, tem gente que tem os livros e tá guardado em casa, não lê. Tem que ler, né? Tem que estudar, tem que passar, tem que transmitir. E esse é um momento que é uma benção. Aí tu diz assim, ah, mas e aí, né? E, cara, assim, ó, esqueçam os outros. Esqueçam quem não vem. Eu mesmo, talvez seja uma das pessoas que mais, talvez, teria motivo para me magoar. Pô, só um pouquinho dei, o cara saiu, mas, cara, eu aprendi com ele. Serve e passa. Serve e passa. Serve e passa. Cara, isso ficou na minha mente, assim. Isso é um conceito esotérico, iniciático. Serve e passa. Quem ficou para trás, esquece. Porque Jesus foi bem claro. A justiça pertence a Deus, nem a ele, né? Nem a ele, ele que é Cristo do planeta. A justiça de Deus serve e passa. Isso é para ti, serve, não te importa. E Jesus dizia assim, o que te importa, Pedro? O que eu falei com João? Segue-me tu. Quando Pedro ficou enciumado, que Jesus conversava muito com João Evangelista. Que João permaneceria na terra, como permaneceu. Como Francisco de Assis, como Allan Kardec, como Chico Xavier. Aí, E o Pedro ficou enciumado. O que te importa, Pedro? O que eu estou falando com João? Segue-me tu. Esquece, João. Pô, é uma passagem bíblica, a gente não nota isso aí. Tipo assim, cara, deixa o cara, ele vai seguir a jornada dele, a missão dele, que eu tô dando. Tu vai ter outra missão, caramba. Deixa o cara. É o que a gente tem que fazer, cara. Fulano, ciclano, beltrano não querem. De repente essa sala tá cheia de desencarnado. E a gente tá preocupado com o número de encarnado. E aí, cara, é quem sou eu, meu? azar é de quem não quer É seguir. verdade, Azar. Dindo. Viu Eu que tu tenho- quer, meu Dindo? Eu tenho um primo que eu cansei com ele. Aí, agora ele está passando fome. Está passando fome. Ai, velho. Eu vou dar comida para ele ou não? Eu cansei de dizer para ele, Zé, para de passar o dia inteiro reclamando. Ele passa o dia inteiro reclamando de tudo. Para! Vai lá, trabalha direitinho, faz as coisas. Que diz. Porque não sei o que tem mais, porque esse governo, porque é isso, porque eu não consigo comprar as coisas, porque... E cara, não estou pagando R$200 por dia para ti, pago 150, vai para 150 para não ter o que comer. Eu não saio de casa. Bom, então tá, Quer te escolher? vira, te vira, meu. Essa escolha é o resultado das Exato. escolhas. Nós todos somos resultado das nossas escolhas. Sim. Se a gente escolheu estar aqui hoje, com certeza a proteção espiritual vai ser maior, por merecimento. E isso não é conversa minha. Isso é Emmanuel que afirmou isso. E Chico também. Porque o bem que a gente faz é o nosso advogado por toda a eternidade. Tá, mas acontece o seguinte, que nem no caso que ele falou. Ah, Tipo assim, não vai ajudar, né? Mas... E o sentimento que a gente tem? Tipo assim, Sim. fica triste pelo qual a pessoa não... Às vezes não quer se ajudar e nem tu tem como ajudar mais. Mas a gente fica triste. sentimento? Mas se os anjos sofrem por nós. A gente pode até deixar do lado, né? Eu lavo Se as os mãos. anjos, se aqueles puros choram por nós. Porque um puro ele não virou desumano. Ele é um super humano. E ele chora de ver as nossas desgraças aqui. Eles choram, porque eles já passaram por isso e ascensionaram. Então, se o anjo chora, por que a gente não vai se preocupar ou chorar com um parente, um irmão, um amigo que está sofrendo? Eu já Claro que a sei. gente chora, Mas só esse tem que coração- cuidar o desespero. Que o desespero é a linha que você atravessa sobre a vontade de Deus. Aí você está sendo rebelde contra a vontade de Deus. Porque atrás daquele sofrimento a gente não sabe, a gente não reconhece, a gente não consegue sondar os desígnios do Pai. Porque Deus existe infinitos caminhos de transformar uma pessoa. E Chico Xavier disse, muitas vezes a doença naquela criatura é o que vai transformar ela. Cura ela hoje, amanhã ela vai fazer coisa pior. Uma amiga A minha. fome que ela tá passando talvez seja para ela acordar. E se ela não acordar, fica difícil. Pode falar, Elis. Nós já estamos... Eu não posso, não falar. Ah, não, então nada. tá, não fala. Deu, acabou, eu falo. Fechou não? Acho que deu, né? Olha, eu achei que não fosse render hoje, cara. Mas olha.
tá? Semana que vem nós vamos falar sobre as potências mediúnicas, ok? Principalmente sobre ectoplasma, tá? E alguns tipos de mediunidade que eu quero trazer. E desenvolvimento nós vamos trazer 10 Tópicos. como é que eu vou dizer assim, 10 informações ou 10 conselhos dos espíritos superiores sobre o médium. Vai ser muito legal a gente debater isso aí, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado.